A paz do Senhor, meus irmãos, sempre aqui dando graças a Deus, ao Senhor, por mais uma oportunidade que nos é concedida de estar na presença do nosso Deus. Mas este domingo, este começo, na verdade, de uma nova semana, dia que vamos à casa do Senhor, e nossa agenda também se compreende de 5 capítulos, mas hoje estaremos nos despedindo do livro do profeta Isaías, considerado profeta messiânico, terminando de ler os seus 2 últimos capítulos. E no próximo vídeo, porque ficará grande, nós estaremos dividindo e já iniciando um novo livro de um novo profeta chamado Jeremias. Então vamos lá, irmãos, encerrar nossa leitura do livro de Isaías, esse profeta tão usado por Deus, esse profeta que predisse coisas secretas do Senhor e que o Senhor trouxe à tona e cumpriu, aleluia, para a salvação do seu povo e de todos aqueles que creem na sua santa palavra. Vamos então, com a nossa Bíblia na mão, no nosso momento do dia reservado, vamos ler os capítulos 65 e 66. Capítulo 65. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: Estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: Parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. O Senhor disse: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: Não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para as suas ovelhas, e o seu gado pastará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastam de mim, desprezam o meu monte santo e fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Mene, os deuses da sorte e do destino. Pois então, o destino de vocês será morrer à espada. Eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos, pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhes dei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor Deus diz: aqueles que me servem terão comida e bebida,
mas vocês passaram fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. Eu, o Senhor Deus, os matarei, e os meus servos, o meu povo escolhido, usarão os nomes de vocês para rogar pragas, mas nos meus servos eu porei um novo nome. Aleluia! Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma benção, vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, a fará em nome do Deus fiel. O Senhor diz ao seu povo: vocês esqueceram as desgraças que sofreram? E eu também não lembrarei mais delas, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Judá e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não vão chegar aos 100 anos. Será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos. Os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu monte santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Aleluia. Capítulo 66. O Senhor diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Porém, há pessoas que matam um touro para o oferecer em sacrifício e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos de que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Todos os que temem e obedecem ao Senhor, escutem as suas palavras. O Senhor diz a vocês: os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês,
porque vocês são fiéis a mim. Eles lhes dizem que o Senhor venha salvá-los para que possamos vê-los alegres, pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Escutem o forte barulho na cidade, o barulho que há no templo. É o barulho de Deus, o Senhor, castigando seus inimigos como eles merecem. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isto mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor, seu Deus, quem está falando. Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor todos os que a amam. Alegrem-se junto com Jerusalém todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês as suas riquezas e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e com que as riquezas das nações venham a ela, como se fossem uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe, ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças. Como uma planta que cresce viçosa, vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos, mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. O Senhor Deus virá no meio do fogo. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania. Ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Como fogo e com a espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muitos dos seus moradores. O Senhor diz: existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados, junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade. E dos que ficarem vivos, depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia, a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações, eles anunciarão o meu grande poder e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu Monte Santo em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos, e trazidos em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais, em vasilhas puras.
Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes, de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei. Aleluia! Oh, meus irmãos, aqui então encerramos a leitura do livro de Isaías, meditando e lendo a palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Nós sabemos que o Senhor fala conosco através da sua palavra, o Senhor fala com o seu povo e também o Senhor convence os corações da sua justiça, do seu poder. Leva o homem a reconhecer as suas falhas, as suas imperfeições, através dos seus pecados que o afastam do Senhor. E o Senhor conduz ao arrependimento, mas para aqueles que endurecem os seus corações, como quando o Senhor diz: eu chamei, mas ninguém respondeu. No capítulo 66 diz: pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. O Senhor está chamando. O Senhor está à porta do seu coração e bate. O Senhor, ele tem paciência, ele é longânimo, persistente e ele insiste a bater. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta e deixar o Senhor entrar, o Senhor entrará, ceará com ele e ele com o Senhor. Oh, meus irmãos, oh, meu querido amigo e amiga que ouve hoje esta palavra, escute a voz do Senhor. Não deixe de responder ao seu chamado. O Senhor tem novidade, Ele tem novidade de vida para você. O Senhor faz as coisas novas para a sua vida. Aqui nós vemos que o Senhor diz que fará novos céus e nova terra. Nós teremos coisas futuras muito lindas para viver a partir do momento que crermos no Senhor, porque o Senhor vai distinguir aqueles que o amam, que o temem e obedecem e ouvem sua voz, daqueles que serão os seus inimigos. Não constitua-se inimigo do Senhor, desagradando a Ele, não dando atenção à sua voz, ao seu chamado que diz: vem, vinde a mim. O Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está a chamar, o Senhor está a convidar para que você se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, ouça a sua palavra e ande nos seus caminhos santos, porque assim como Ele é santo, Ele quer que sejamos santos e vamos morar com Ele nesta cidade maravilhosa que nos é prometida. Não uma Jerusalém material, mas uma Jerusalém espiritual, uma terra prometida espiritual, para que possamos estar junto com o nosso Deus para sempre, pois Ele será o Rei da nação santa, que é o povo de Deus, o povo escolhido em toda a face da terra, de toda a face da terra, de todas as nações sairá um povo que louva, glorifica e honra o nome do Senhor.
Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e que você ouça esse chamado. Não endureça o seu coração, pois o Senhor tem chamado constantemente você ao arrependimento para que se achegue a Ele. E você se achegando ao Senhor, Ele vai se achegar a você. Graças a Deus, então, por esta palavra preciosa deste dia. Encerramos aqui, então, o capítulo 66, os 66 capítulos do livro de Isaías, partindo assim em nossa jornada para mais um livro da Bíblia, que nós vamos dar sequência no outro vídeo, para completarmos a nossa agenda de leitura de 5 capítulos. Então, encerrou a leitura, 2 capítulos, mais 3 capítulos, para iniciarmos Jeremias. Vamos então, meus irmãos, aguardo os irmãos no próximo vídeo, em nome de Jesus.